Olha, como diz meu querido Jô Soares, deixa esse copo aqui falar para mim. Boa noite, Reinaldo Azevedo. Eu posso até tomar um sustinho, mas eu vou falar boa noite, copo. Bob, eu, contra aquilo que tá aí, eu vou falar o quê? Falar, não, copo, você não fala. É preciso tomar certo cuidado para ver se o copo eventualmente não está falando, quem está meio doido sou eu. Existe Também sim tem a isso. possibilidade. Tem essa possibilidade. Tem. Né? Agora, você jura que copo não fala? Juro, até o momento que o copo começar a falar. Se começa a falar, fala. O que eu vou fazer? Né? Eu diria, em regra, não. Não fala. Não. Eu posso estar doidão, e aí o copo começa a falar. Ah, e você vai falar da Michelle? Vou, porque virou uma coisa que está nas redes, na imprensa, manifestação de preconceito. Como eu tenho horror a preconceito, qualquer um, quando se acusa uma determinada coisa de ser preconceito, eu vou investigar para saber. Até porque eu fiz uma postagem no Twitter falando sobre a glossolalia de Michelle Bolsonaro. Até porque isso tem... Momento cultural. Gastou vocabulário, hein? Hã? Gastou Gostei, né? vocabulário. Eu vou ter que explicar o que é, né, o querido? Vou ter que explicar o que é a glossolalia, a xenolalia, né? Até porque isso tem citação bíblica. Há livros da Bíblia que tratam desse fenômeno, são coisas laterais na Bíblia, sem muita importância. E a partir do pentecostalismo, século XIX, nos Estados Unidos, o fenômeno de falar em línguas passou a ser uma coisa assim bastante explorada. O protestantismo tradicional nem toca nesse assunto. O catolicismo tradicional nem toca nesse assunto. Já o catolicismo carismático, que é uma vertente que se aproxima muito do pentecostalismo. E o pentecostalismo exploram bastante esse fenômeno de falar em línguas. O que é falar em línguas? Bom, nós temos duas referências, em dois livros da Bíblia, referência a falar em línguas. Em Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, e na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Com pesos diferentes. E quem conhece a Bíblia de verdade sabe disso. Paulo trata do fenômeno de falar em línguas, mas ele diz mais importante do que falar em línguas é profetizar. E profetizar significa ter a antevisão do reino de Deus falando claramente. Aliás, é de Paulo, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ainda que eu falasse a língua dos anjos, e supõe-se aí que língua dos anjos seja uma expressão das línguas estranhas, sem amor, ou a caridade, mas no sentido do amor pelo outro, eu nada seria. Então, ainda que se fale do fenômeno das línguas estranhas, Paulo diz, mais importante é profetizar. Em Atos dos Apóstolos, ali no dia de Pentecostes, há o relato de fenômenos de pessoas que passaram a falar em línguas estranhas. Atenção, e aí vão estudar a Bíblia, inclusive alguns que se dizem pastores. Há duas palavras para designar o falar em línguas. Uma que seria falar a língua, uma língua existente que você não conhece, e isso está em Atos, a xenolalia. E outra que seria falar uma língua inexistente que só Deus compreende. Que seria um dos dons do Espírito Santo. Que foi o que teria acontecido com Michelle. Insisto, são passagens laterais na Bíblia
que não tem grande importância na construção do cristianismo, e em Paulo, que foi o verdadeiro organizador do cristianismo, ainda se diz que falar em línguas é muito menos importante do que profetizar, ou que profetizar é muito mais importante do que falar em línguas. Aliás, esses que estão acusando preconceito, setores da imprensa estão dando curso a isso. É aquele negócio, né? Ai, a gente tem que também, não pode parecer que a gente persegue o bolsonarismo. Aí qualquer chance, então fala, é preconceito. Calma lá. Ô, Volibene, sabe quem a primeira vez associa falar em línguas estranhas a gente bêbada? Sabe onde está isso? Não. Em São Lucas. São Lucas aponta isso em Atos dos Apóstolos. Muita gente dizia, esses estão falando essa língua estranha aí, tomaram muito vinho. Mosto, vinho. Então eles também acharam estranho. Para eles também esse negócio de ficar, além de ser uma simulação mal feita do árabe, do hebraico ou de qualquer outra coisa, do chinês, além disso eles falavam, deve ter tomado muito vinho. Eu estou aqui gozando, satirizando quem fala em línguas? Não. Eu só estou dizendo que na Bíblia isso é uma ocorrência muito rara. Aliás, a raridade da ocorrência se entende e se pressupõe, senhores pastores, é preciso ler a Bíblia, eu li. Se pressupõe tanto em Paulo como em Atos. Não é assim, Bob Furuia. Você vai até a esquina, diz oi e começa a falar em línguas. Não, não é assim. Um amigo seu ganha uma vaga no STF, baixa o Espírito Santo. Especialmente estando sendo filmada. E depois pega e põe isso nas redes. Olha aqui, preconceito uma ova. Ao contrário. É preciso ter respeito pelas religiões. Inclusive pelo cristianismo. Eu estou cansado de ver gente falando em línguas em cultos eletrônicos na televisão. É mesmo? O Espírito Santo para baixar precisa de câmera, de luz, de horário. O Espírito Santo baixa com horário, inclusive. O Espírito Santo é pontual. A hora que a câmera está ligada, baixa o Espírito Santo. E começa o xalalana, se o copo disser, oi, boa noite, Reinaldo. Não estando eu louco, direi, boa noite, copo. Agora, se o copo começar a me dar boa noite justamente na hora que eu entro no ar, talvez alguém esteja simulando alguma coisa para parecer que milagre está acontecendo. É isso mesmo? Quer dizer que o Espírito Santo baixa quando se está filmando para depois botar nas redes sociais? O Espírito Santo baixa quando está tendo câmera ligada para depois transmitir pela televisão? Assim como os milagres de Deus também têm horário marcado? Assim como a presença do demônio, o demônio que aparece sempre lá no corpo do Valdemar de Madureira, como diz o Porta dos Fundos? Você já viu esse quadro do Porta dos Fundos? É muito bom, né? Que os demônios estão reunidos e falam, o que nós vamos fazer agora? Um deles diz, vamos lá, vamos pegar acho que é o Bush, não, acho que é o Obama, não sei, vamos pegar o Obama, vamos pegar o Putin. Aí o outro diz, não, isso não. Eu queria mesmo era fazer o Valdemar de Madureira começar a beber. Não é isso? Em vez de tomar o mundo, o demônio vai no Valdemar de Madureira, fala, vai beber. Vai arruma uma amante. Bob Furuia, começa a fumar maconha. Desculpem, queridos. Eu acho o cristianismo sério demais para passar por esse tipo de coisa. Assim como tudo pode ser submetido a exame, também isso pode. A xenolalia, passar a falar uma língua que você não fala, aliás, isso é muito associado às religiões.
É aquela coisa assim, quando a pessoa está tomada pelo demônio, aí passa a falar latim. Por que ia falar latim, meu Deus do céu? Ah, porque é a língua da igreja. Mas foi a língua da igreja a partir de um determinado momento, antes não era. Então o cara passa a falar uma língua que ele desconhece, ou passa a falar línguas que não existem. Mas todas elas Deus compreenderia. O fenômeno da glossolalia é estudado, por exemplo, na psiquiatria. A coisa pode ser séria. Não estou dizendo que a primeira dama não recebeu o Espírito Santo. Agora, eu acho estranho receber o Espírito Santo ligado a uma questão de poder terreno. Quer dizer que o Espírito Santo queria o André Mendonça no Supremo? É isso? O Espírito Santo falou, nossa, hoje não tem nada para fazer, vou torcer para o André Mendonça. Uma das três pessoas, uma das três manifestações do Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma das três manifestações do Deus falou, não, quero muito que o Mendonça seja ministro da STF. É mesmo? O Espírito Santo não tinha mais nada para fazer naquele dia? A não ser baixar na Michele? Está duvidando? Estou circunstanciando. Estou circunstanciando. Não ve... Olha aqui. Eu vejo, por exemplo, em Aparecida, tem lá, as pessoas deixam próteses, deixam não sei o quê, de milagres recebidos. Mas a igreja tem bastante decoro. Eu nunca vi ninguém no meio de uma missa em Aparecida sair gritando que estava paraplégico e começou a andar. Isso não tem, porque não se investe nesse tipo de coisa, felizmente. Assim como a linha dominante da igreja não prevê o fenômeno da glossolalia. Embora haja um pedacinho do catolicismo que tem esse troço. Circunstanciar essas coisas e lembrar que Deus não se subordina a projetos políticos é um dever do jornalismo. E isso nada tem de preconceito. Aliás, o Sóstenes Cavalcanti, acusando os outros de preconceito, disse, se fosse preto velho falando aquelas coisas que ninguém entende, aí ninguém reclamaria. Ou seja, aí é preconceito, né, Sóstenes? Aí é preconceito. Porque aí você está dizendo, não, preconceito contra negro faz sentido, agora contra gente branca que fala línguas estranhas, aí não. E não venha me dizer, Sóstenes, que eu sei que você tem uma origem também negra, porque a questão aí é de valor cultural, nem é de cor de pele apenas. Para cima do tio, não. Tá? Não é preconceito, não. É que, em sendo mesmo a manifestação do Espírito Santo, senhora Michele, trate com mais recato. Né? Em vez de ter alguém diligentemente filmando para depois botar nas redes sociais. Não é mesmo? Mas, em sendo o Espírito Santo, por que o Espírito Santo estaria metido com André Mendonça entrando no STF? E o Espírito Santo indagaria, André Mendonça, você não é aquele que pediu a abertura dos templos no auge da pandemia? E falou de cristãos que poderiam morrer por sua fé? Ao que Mendonça diria, sim, e o Espírito Santo sairia correndo. E quanto a associar a glossolalia a gente que não está muito bem do miolo, se isso é preconceito, isso já está em Atos, na Bíblia. Então aí eu recomendo que inclusive jornalistas que escrevem a respeito, que estudem também, ou leiam a Bíblia. Né? Para não falar bobagem. Falado? É preciso falar com clareza, como recomendava Paulo, inclusive
na primeira epístola aos Coríntios, quando fala das línguas estranhas. Né? Aliás, Paulo é o rei da clareza. Só para encerrar, voglio bene, Bob Furruia, é dele a frase que o som de cítara tem que soar como cítara, o da flauta tem que soar como flauta, senão as pessoas se confundem. Paulo quer clareza. Paulo não quer falar em línguas estranhas. É ou não é, senhores pastores? Vocês sabem que o titio está certo, né? Então. Titio é carola, viu? É que é muito fácil falar sobre a Bíblia para quem nunca leu a Bíblia, não conhece interpretação nenhuma, e aí acredita em qualquer picaretagem que houve. Fica parecendo certo filósofo que diz ter lido tudo e diz aos seus discípulos, não preciso ler nada, já li por vocês e a verdade é essa. Né? Eu não caio em seitas de nenhuma natureza.